Fala aí, gente, tudo bem? Vamos iniciar hoje essa videoaula falando um pouco sobre gestão de manutenção, né? Falar um pouco do conceito de gestão, a evolução dela, e os tipos de manutenção mais conhecidos, né? E também falar um pouco do conceito de TPM, né? Manutenção produtiva total e MCC, manutenção centrada na confiabilidade. Vamos lá. Então, aqui a gente vai começar falando sobre um breve histórico e evolução da manutenção. Eu peguei aqui e separei ela, bem dizer, em três fases, né? E aqui vamos falar da primeira fase, que é a parte acidental, a parte de falhas, propriamente dito. Que nessa primeira fase, é um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a nossa indústria não era muito mecanizada, não tinha uma demanda muito grande na parte da produção, né? Então a manutenção, né, a parte de mecânica e tudo mais, não era tão especializada, eu não precisava fazer programações para paradas, então a gente só trabalhava mesmo com a parte de manutenção corretiva, né? E logo depois, né, um pouco depois já da Segunda Guerra, né, houve um avanço industrial, né, nessa segunda fase. Houve também um aumento, né, um aumento de demanda por diversos tipos de produto e a produtividade, né, começou a ganhar uma atenção especial, né? Então a gente começou a fazer programações, começamos a fazer o quê? Programações com relação às paradas, né? Tentar antecipar a elas, porque como a gente já sabe, quando tem uma parada inesperada de um determinado equipamento, né, atrasa toda a produção. Então, nessa segunda fase, já houve uma demanda maior de produtividade, né? A gente já começou a ter paradas programadas. E aqui eu tenho, né, a nossa terceira fase, que vem com a parte de melhoria, que seria o eliminar a minha falha, junto com a parte de gestão de ativos. Isso já foi por volta um pouco depois da década de 70, né, onde acelerou as mudanças industriais, começou a ter mais automatização de máquinas. Eu comecei a estudar, começamos a estudar a parte de eliminação de falhas em busca do defeito zero, né? E nisso também chegamos na parte de gestão de ativos, como aqui mesmo diz, mostra, ó, manter a vida, prolongar a vida e melhorar o desempenho operacional. Nessa parte da terceira fase aqui, né, já começa a entrar o conceito de gerenciamento, né, da nossa gestão de manutenção, que é a gente maximizar, né, todos os ativos de uma empresa, né? Não só as próprias máquinas. Então, nessa terceira fase, a gente já entra, né, na parte de gestão mesmo, de gerenciamento da parte de manutenção. Acaba aquele conceito só da parte braçal, de fazer uma manutenção, eu começo a gerenciar, né, esse meu setor. Então vamos aqui para alguns conceitos, né, para ficar mais fácil a gente entender. Manutenção são todas as ações necessárias para que um componente, equipamento ou sistema seja conservado ou restaurado, de modo a poder permanecer de acordo com uma condição especificada. Então, o que é manutenção? Tem um equipamento que apresentou uma determinada falha. E eu vou fazer o quê? Um reparo nele, né, para que ele volte a funcionar em uma condição especificada. E outra, também tenho que fazer o quê? Tenho que conservar ele e restaurar, né? Vamos pensar num operador que está trabalhando numa fresa ou num CNC, num torno, e no final do dia ele vai deixar a máquina totalmente suja, não vai fazer uma lubrificação, não. Ele tem que conservar a sua máquina, e isso também está ligado à parte de manutenção. E aqui a gente tem o quê? A gestão de manutenção. É a gestão de todos os ativos próprios da empresa,
visando a maximização do retorno do investimento nesses ativos. Isso aqui é extremamente importante, né, a gente falar dessa parte de gestão de todos os ativos próprios da empresa. Um exemplo que eu dou é que quando a gente fala só de manutenção, a gente acha que é só das máquinas, instalações elétricas, mas não, é todo o ativo de uma empresa, porque a gente tem que maximizar o retorno. Ah, como assim? Vamos pegar um vestiário de uma empresa. Ali também está envolvido a manutenção. Tudo bem que não é o setor de manutenção da produção, mas ali tem o que? O pessoal da limpeza, né, da equipe de limpeza, que tem que fazer a manutenção num vestiário. Que imagine um funcionário, né, ele vai tomar um banho, vai fazer qualquer coisa no vestiário para poder ir embora e o banheiro está numa situação péssima. Aquilo já gera um mal-estar. A gente sabe, né, que nós, né, humanos, a nossa mão de obra, né, é afetada por qualquer coisa. Às vezes uma briga em casa, às vezes um descontentamento no serviço. Então, o banheiro já não está legal, o trabalho mais um pouco mais desanimado. Aí, o que acontece? Eu não estou maximizando o investimento que a empresa faz em mim, tá? Então, fica importante, é importante frisar essa parte de gestão de todos os ativos próprios de uma empresa, ok? Vamos para o próximo slide. Defeito: mudança de condição de um item, máquina ou sistema suficiente para que sua função normal não seja satisfatória. O defeito não torna a máquina indisponível, mas se não corrigido, levará ela a uma falha. Eu gosto sempre de dar um exemplo de carro, né? Às vezes você está ouvindo um barulhinho no carro, né? É um defeito. Só que não torna o seu carro indisponível. Você continua andando com ele, está funcionando. E você não vai tratar desse barulhinho. Esse barulho vai, aumenta e acaba se tornando o quê? Uma falha grave, onde o carro, por fim, vai parar de funcionar. Então, um defeito não vai tornar a minha máquina, indisponível. Porém, se eu não tratar esse defeito, com o tempo a minha máquina vai falhar. E pode acontecer também que, se eu não tratar esse defeito, o que vai acontecer? Ela pode não desempenhar corretamente a sua função. Diagnóstico: identificação de uma causa provável de uma falha ou defeito, com a ajuda de dados levantados, experiência e raciocínio. Então, eu posso ter um histórico da máquina, ou então não possuo histórico, mas eu trabalho há muito tempo em um determinado setor, conheço aquela máquina e às vezes um barulho, às vezes uma temperatura mais alta, eu já posso diagnosticar uma provável falha ou defeito. E disponibilidade: a capacidade de o equipamento estar em condições de desenvolver sua função em um determinado momento ou período no tempo, nas condições e rendimentos definidos. Tá? Então, essa é a disponibilidade de uma máquina. Mais um pouquinho de conceitos. Manutenabilidade: é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado nas condições de executar suas funções requeridas, tá? Sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos. Vamos traduzir isso. Manutenabilidade é o quê? Eu tenho um equipamento que ele apresentou um defeito e eu consigo fazer uma manutenção nele para que ele volte a funcionar, tá? Então ele tem uma alta manutenabilidade, ok? Tem casos de transmissores na parte de automação, né, que a manutenabilidade dele é baixíssima. O que isso quer dizer? Ele apresentou um defeito, eu não consigo fazer manutenção nele. Eu tenho que simplesmente descartar esse equipamento e comprar um novo. Isso porque ele tem baixa manutenabilidade. Eu não consigo fazer uma manutenção nele e recolocar ele para uso. Tudo bem? Vamos pegar alguma coisa mais fácil de a gente também entender, né, no nosso cotidiano. Celular. Existem celulares que têm baixa manutenabilidade, que qualquer peça nele que venha dar problema, a manutenção do aparelho, muitas das vezes é quase, ou então o mesmo valor de compra de um aparelho novo. Então você vai lá e compra um novo. Então ele tem baixa manutenabilidade, ok? Análise de manutenção e análise de falhas. Análise de manutenção é uma análise que a gente faz através de documentação,
OS, né, ordem de serviço, também históricos e banco de dados. Então, mantenho todas as informações de manutenção do meu equipamento e para fazer o quê? Análise sobre ele. E tenho análise de falhas. Análise de falhas é um exame lógico, tá? De um determinado item que falhou. Por exemplo, vamos tratar como FMEA, que é uma análise dos efeitos das suas falhas. Eu vou quantificando as suas falhas em valores e vamos analisar uma por uma para tratá-las, tá? Então, isso é uma análise de falhas, é um exame lógico, ok? Mais para frente, né, não nessa videoaula, mas em outra, a gente vai falar um pouco dessas análises de falhas, ok? Vamos prosseguir. Tipos de manutenção. Basicamente, nós temos 3 tipos de manutenção. Temos a manutenção corretiva, a preventiva e a preditiva. O que seriam cada uma delas? A gente pode também dividir esses 3 tipos de manutenção naquele primeiro slide que nós vimos das fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Né? Fazendo uma comparação, grosso modo, a manutenção corretiva estaria ligada diretamente à minha primeira fase. A preventiva, a segunda. E na terceira fase, entrando também a manutenção preditiva com outros conceitos que a gente ainda vai ver, que é TPM e MCC, e a parte da própria de gestão de manutenção. Então, o que é a minha manutenção corretiva? Como o próprio nome diz, ela busca uma correção. Então, eu tenho um determinado equipamento funcionando e ele apresentou um problema. Quebrou uma engrenagem, arrebentou uma correia. Eu vou lá para a máquina e faço a substituição. Ou seja, a minha falha tem que ocorrer para acontecer essa minha manutenção corretiva. Tá? Então, deu um problema, vou lá e faço uma correção nela. Mas tem vantagens e desvantagens? Sim. Todos os tipos de manutenção têm suas vantagens e desvantagens. As vantagens. Se os equipamentos forem novos, pode esperar um período sem ocorrência de falhas ou defeitos, ou seja, sem manutenção e sem custos, tá? Então essa é a única vantagem da manutenção corretiva. Se você tem um equipamento novo, vai demorar a fazer manutenção nela. Desvantagens. A falha. O defeito vai ocorrer sem controle, de maneira inesperada. Se de uma maneira inesperada, vai acontecer atrasos na minha produção. O PCP vai ter que reprogramar tudo, prazos de entrega, e vai causar um reboliço enorme na produção. Maiores custos devido à saída não programada de equipamento, maior custo do pessoal em função de horas extras ou emergência, maior custo de reparo por troca de peças, estragos adicionais e redução da vida útil do equipamento. O mais importante aqui, ó, que a gente pode até frisar, é esse maior custo de pessoal em função de horas extras ou emergências. Eu mesmo trabalhei numa empresa que a parte de manutenção dela trabalhava muito em cima da manutenção corretiva, então eu fazia muita hora extra. Se para mim era legal, né? Tinha um dinheirinho a mais, mas depois de um tempo você acaba também se cansando, porque eu fazia hora extra todo dia. Eu saía às 5, acabava saindo 8, 9 horas da noite. E para a empresa também isso é ruim, né? Agora ver o outro lado, porque ela acaba pagando um custo a mais por causa de paradas inesperadas. Tranquilo? E redução da vida útil, né? Porque o ideal é eu tentar prevenir falhas inesperadas do meu equipamento, né? E conservar ele. Se eu não faço isso, né, eu trato com manutenção corretiva, vai reduzir a vida útil do meu equipamento. Aqui tem até uma figurazinha, né, de uma mangueira partida com um vazamento. Então, isso aqui seria, eu teria que realizar uma manutenção corretiva, de acordo com essa figura. Tem outras aqui, ó. Por exemplo, aqui um quadro de disjuntor, não fiz manutenção adequada e, tá vendo? Derreteu a parte aqui do meu fio, da minha fiação, tá? E agora tem que fazer uma manutenção corretiva. Tem outra aqui, uma correia, que ela tem um período útil, né? Eu tenho que trocar, não troquei por algum motivo, ou descaso, não sei, e ela se partiu. Então aqui vai ter que ocorrer uma manutenção corretiva. Desculpa, nossa, tá demais hoje. Vamos lá. Manutenção preventiva. Como o próprio nome diz, é para você prevenir falha. Vou eliminar a falha toda, zero falhas? Não, mesmo com a preventiva, ainda vai ocorrer algumas falhas. Mas eu vou reduzir, né, e tentar evitar o meu número de falhas
inesperadas. Aqui eu botei um desenho de verificação do nível de óleo do carro, né, também a cor, que fica mais fácil da gente entender. O carro você tem que trocar geralmente óleo a cada 5.000 quilômetros ou a cada 10.000, dependendo do modelo do carro, do tipo de óleo. E você também pode retirar a vareta para você ver o quê? O nível do óleo, ou então a cor desse óleo. E você vai fazer o quê? Uma troca de óleo, né, que é uma manutenção preventiva, porque se você deixar ficar sem óleo, ou então passar o tempo de troca, ele vai perder as propriedades, né, químicas e físicas dele e vai danificar o motor do carro. Então, isso é um tipo de manutenção preventiva. E as vantagens e desvantagens? Se bem aplicado, apresenta uma melhor relação custo-benefício, permite uma certa flexibilidade das indisponibilidades para atender as necessidades de produção, aumenta a vida útil dos componentes e equipamentos valorizando seus ativos e reduz falhas nos equipamentos. Desvantagens: não garante o controle total sobre as falhas, porque vão ocorrer algumas falhas inesperadas, que eu não vou conseguir cercar tudo isso simplesmente só com a manutenção preventiva, ok? Aumenta a necessidade de mão de obra, que eu tenho que ter mais gente para fazer um plano de manutenção, ok? Posso também estar realizando intervenções desnecessárias. A vida útil de uma correia vamos dizer que dure 6 meses. E eu acabe trocando ela nesses 6 meses, mas ela ainda estava em bom estado. Então, intervenções desnecessárias. Risco de dano acidental ou falha potencial com uma intervenção preventiva no meu equipamento. Tá? Então, pode ocorrer um acidente ou falha porque eu estou fazendo uma intervenção nesse equipamento. Aqui, ó, é importante frisar essa parte, certa flexibilidade da disponibilidade. Como assim, certa flexibilidade? Imagine uma linha de produção, né, uma empresa que vende chocolate. E ela tem a linha de produção que produz ovo de Páscoa, por exemplo. E eu tenho uma manutenção agendada, né, para aquela linha de produção para uma data X, vamos dizer para junho, que ali eu não tenho produção de ovo de Páscoa, mas recebi uma encomenda muito grande, né, uma demanda muito grande para ovo de Páscoa. Só que eu tenho uma parada programada ali. Como eu tenho todo esse plano de manutenção preventiva, eu consigo fazer esse gerenciamento. Eu troco a manutenção da data da linha de produção de ovo de Páscoa e boto uma da linha de produção que faz barras de chocolate, entendeu? Então eu mudo essa programação, né? Porque eu recebi uma demanda inesperada e eu não posso parar ela na data que está programada, tá? Então, quando eu tenho uma ação preventiva, ela permite uma certa flexibilidade, ok? Aqui tem outras figuras de manutenção preventiva. O básico aqui, ó, um checklist, ok? Eu tenho itens descritos no relatório, por exemplo. Eu vou fazendo um checklist, né? Vendo se, tá faltando um parafuso, temperatura, posso medir a parte de isolamento. Então, estou fazendo um checklist. E a manutenção preventiva muitas das vezes também vai se basear por manual técnico de um equipamento. Quando você pega o manual de qualquer equipamento, ele vai ter uma seção lá descrita como manutenção. E ali ele diz, né, por exemplo, a troca de um rolamento, limpeza do equipamento, troca de borrachas, de O-rings, entre outros. Então, eu posso também construir minha manutenção preventiva em cima de um manual técnico. Vamos que vamos. E agora tem a manutenção preditiva, tá? O que seria a minha manutenção preditiva? Vamos falar de uma maneira mais fácil para a gente entender, né? Que às vezes você vai ler um conceito e acaba não entendendo. Ela lembra um pouco a manutenção preventiva, tá? Porque ela trabalha para prevenir uma falha. Acho que a comida não desceu muito bem hoje, não. Só que eu utilizo também aparelhos para tentar diagnosticar e prever alguma falha. Pô, ainda assim, eu não estou entendendo. Vamos fazer uma análise com a gente, com o nosso corpo, tá?
Vamos pegar a nossa saúde. O que seria uma manutenção preventiva do nosso corpo? Eu mantenho uma vida saudável, eu tenho uma alimentação balanceada, como verdura, legumes, não abuso muito com gordura, bebo pouco, não bebo nenhum refrigerante, maneira também bebida alcoólica, pratico exercícios, tenho um sono adequado. Isso seria uma manutenção preventiva do nosso corpo para prevenir doenças, enfermidades e garantir um bom funcionamento do nosso sistema. Mas mesmo assim a gente pode vir a adoecer. E o que seria a preditiva? O seu exame, o exame periódico que você faz, você vai fazer um exame de sangue, né, que muitas vezes você está com algum problema que fisicamente você não consegue perceber, então você vai ter que ir no médico fazer o quê? Um exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, um eletrocardiograma. Então, esses exames detalhados vão ajudar você o que é prevenir certas doenças e até também melhorar o desempenho do seu corpo. Isso que seria a manutenção preditiva. Eu pego máquinas, equipamentos específicos e vou analisar, né, as minhas máquinas. Por exemplo, aqui nessa imagem eu tenho o técnico usando um aparelho para medir, né, fazer uma análise de vibração do sistema aqui. Dependendo de como está essa vibração, pode estar ocorrendo alguma falha, né, algum defeito na minha máquina. Por exemplo, pode estar com pouca lubrificação, pode ter um empeno de um eixo, ok? Então aqui, vantagens. Reduzir a incidência de falhas inesperadas, evitar custo pela realização de manutenção não programadas. Eu aumento também a disponibilidade e confiabilidade do meu equipamento. Aumento a vida útil dos componentes e equipamentos. Melhora a qualidade dos produtos fabricados e melhora também a segurança de pessoas e do meu meio ambiente. Isso é extremamente importante. E as desvantagens? Poxa, é bem legal, manutenção preventiva, não tem desvantagem? Sim, o principal é o quê? Maior custo da implantação, porque eu preciso de equipamento e monitoramento e diagnóstico. Então, eu vou ter que investir mais em equipamentos. Consequentemente, se eu estou investindo em equipamentos, eu tenho que ter o quê? Uma mão de obra bem qualificada. Então, tenho maior custo de mão de obra, competência e treinamento. E os benefícios não são tão claros ou tangíveis quanto ao custo. Quero apresentar para o meu chefe, então na minha empresa, uma mudança do nosso pensamento de manutenção, jogar para manutenção preditiva. Primeira coisa, as desvantagens vão pesar muito, porque sempre vai estar envolvendo custo. E você tem que deixar bem claro que os benefícios você não vai ver a curto prazo. Isso vai ser ao longo do tempo, tá? Vamos botar 2, 3 anos que você vai ver que vai ter melhorado bastante as suas parada inesperada, vai aumentar a vida útil de equipamentos. Então todo mundo tem que fazer preditiva? Não, você vai pegar a empresa que você tem, né? Você vai analisar históricos e vai pesar o que realmente vai te trazer uma vantagem. Que muitas das vezes a preditiva vai sair muito caro e você não vai conseguir depois, com o tempo, ver lucro nisso, tá? Então, dependendo de algumas empresas, né, de número de funcionários, tipo de máquina, né, o nível de automatização da empresa também, uma preventiva bem construída vai resolver o nosso problema, tá bom? Então aqui são os três tipos de manutenções básicas, tá? Temos corretiva, preventiva e preditiva. Vamos lá. Aqui botei uma figura, tá? Aqui é uma análise de termografia, tá? De um quadro elétrico, tá? Então aqui ele está analisando a temperatura, ok? Você vendo alguma parte da fiação dissipando mais calor do que o especificado, você pode estar se deparando com um possível ou um eventual problema. Tem outro aqui também fazendo análise de óleos lubrificantes, né? Vendo se ele ainda está com as suas propriedades químicas e físicas ok, por exemplo, o nível de densidade dele, que
O que pode acontecer na preditiva? O que é interessante nela? Vamos dizer, vamos pegar esse exemplo aqui do óleo. Tem um óleo que ele tem que eu tenho que trocar ele a cada 5 meses. Só que sempre quando eu vou trocar esse óleo, visualmente ele está aparentando estar em boas condições. Só que visualmente não importa, tenho que fazer uma análise química dele. Então eu retiro a amostra desse óleo e verifico que com 5 meses ele ainda está apresentando boas propriedades químicas e físicas dele. Então o que eu posso fazer? Aumento, né, esse intervalo de troca dele. De 5 meses eu jogo para 6, 7 meses. E depois dessa troca eu faço análise, porque eu posso ter prolongado muito o uso dele, tá? Aí eu vou diminuir, joguei de 5 eu joguei para 10. Só que depois fiz análise e vi que com 10 não estava legal, então eu diminuí, joguei para 8 meses. Então eu também posso fazer esse gerenciamento, né, com o intervalo da minha manutenção, fazendo uma análise preditiva. Valeu? Vamos que vamos. TPM, manutenção produtiva total. TPM é um conceito que foi criado nos anos 70, né, no Japão, onde a vertente dele é o juntar tanto no operador como a manutenção. Na verdade, tem um envolvimento geral da empresa para maximizar a minha produção, ok? E garantir a qualidade do meu produto. Então, o que seria esse envolvimento? Vamos pegar assim, o operador e a operação, né, produção e a manutenção. O operador e o técnico de manutenção se tornam parceiros. O operador realiza a manutenção básica desse equipamento, desenvolve habilidades para detectar problemas. O operador se torna peça-chave no TPM, pois as atividades básicas vão ficar com ele. Como assim? Lembra o exemplo que eu dei do operador de torno, de fresa? Ele fazia uma limpeza na sua máquina, ele manter as ferramentas, por exemplo, em local adequado, tem ferramenta que eu tenho que tirar da máquina, depois manter ela lubrificada, limpa, conservar a minha máquina, né? Então essa manutenção básica vai ficar a cargo de quem? Do operador. E a parte do setor de manutenção vai ficar com a parte mais nobre, mais complexa. Como diz aqui, ele vai atuar como consultor, tá? Por que como consultor? Ele vai fornecer o suporte para o meu operador, tá? Ser peça-chave, conseguir detectar defeitos ou conservação básica da minha máquina. Promove treinamentos básicos para o pessoal da produção, realiza análise e engenharia de manutenção e promove melhorias no equipamento e sistema. Então, na verdade, eu estou juntando, né? Vamos falar dessa maneira, juntando o meu setor de produção com o setor de manutenção. Isso muitas das vezes já acontece, tá? Por quê? Eu tento chegar a um defeito zero. Existe defeito zero? Não, é um modo de falar. Eu vou fazer o quê? Otimizar as minhas falhas, reduzir o máximo possível. Na empresa onde eu trabalho, alguém já falou para mim que lá tem defeito zero, não tem quebra. Mentira, se alguém está falando isso para você, está te enganando. Eu tento fazer o quê? Com o TPM, otimizar minhas falhas, reduzir o máximo possível, tá? Então botei até aqui, ó, TPM busca a conquista da quebra zero, ou seja, falha zero. Esse zero é uma tendência, tá, gente? E eu tenho também a manutenção centrada na minha confiabilidade, MCC. É uma metodologia utilizada o quê? Para assegurar que quaisquer componentes de um ativo ou sistema operacional mantenham suas funções, sua condição de uso com segurança, qualidade, economia, ainda que seu desempenho não degrade o meio ambiente. Na verdade, é uma metodologia que foi criada para quê? Na verdade, ela foi criada na Marinha e Aeronáutica Americana. Eu manter o quê? Uma confiabilidade no meu processo. Pô, uma confiabilidade no meu processo? O que seria isso? Vou dar um exemplo. De novo com um carro que é algo mais fácil para a gente entender. Carro chinês. Muita gente ainda tem desconfiança em adquirir um carro chinês. Ou por quê? Porque a pessoa não sente ainda confiabilidade, muitas das vezes, na mecânica de um carro. Ok? Então,
você não vai investir, você não vai adquirir um produto que você não tenha confiabilidade. Então, essa manutenção centrada na confiabilidade, ela também quer envolver todos os setores da empresa, ok? Para assegurar o máximo rendimento e uso de todos os meus ativos, tá? Para eu criar uma confiabilidade nela. Vamos juntar a manutenção preditiva, corretiva, a preventiva, junto também com a TPM, para gerar uma confiabilidade no meu processo. E aqui, né, tem uma figura, um diagrama, onde eu centralizei aqui o setor de manutenção e todos os setores que devem trabalhar, né, em conjunto com a manutenção para você ter uma confiabilidade melhor no seu processo. Então tem aqui, ó, a produção tem que estar em direto contato com a manutenção. Recebimento e montagem também. Projeto, concepção e especificação. E também desativação. Mas ainda não entendi. Porque esses setores têm que estar diretamente ligados também com a manutenção. Eles têm que se comunicar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Na parte de, envolve aqui, concepção, especificação, recebimento e montagem. E, consequentemente, ele afetou também a parte de produção. Onde eu trabalho, nós adquirimos uma máquina, né, de medição por coordenadas, uma máquina tridimensional. Uma máquina cara, custa em torno de R$ 500.000. E a gente olhou lá a especificação, o pessoal do meu setor, né? A gente foi lá, viu a máquina, viu que ela atendia a nossa necessidade e adquirimos a máquina. Cometemos um erro grande, não conversamos com o pessoal de manutenção. A nossa empresa também não tem essa cultura, tá? Então não conversamos com o setor de manutenção. Vimos o material, a especificação estava tudo certinho, a gente comprou. Chegando lá, nós botamos ele no laboratório e o técnico da empresa veio para montar. Montou a máquina e quando ele montou a máquina e foi ligar a máquina queimou. Queimou a placa dela. Só a placa custava R$ 10.000. Queimou. A sorte que ele estava na garantia, né? Então conseguimos uma placa nova. Por que queimou? A nossa rede elétrica não estava suportando a máquina. Não estava tendo muita oscilação, né? Que é uma linha de produção grande. E tínhamos que comprar um. Ele falou que o técnico disse que a gente tinha que botar um no-break. Só que o no-break, esses no-breaks comuns, né? Para ficar no computador, também não estava suportando. Nós botamos ele lá na linha e quando a gente ligava a máquina, em 3 semanas queimamos 5 ou 4 no-breaks. Aí conversamos com o pessoal da manutenção, o pessoal de elétrica, tudo mais, e vimos que o correto a gente ia ter que adquirir um no-break específico para aquela máquina. O no-break custou em torno de, se não me engano, acho que R$ 2.000. Compramos 2 no-breaks. Só que nesse intervalo, a gente comprou a peça em janeiro, a máquina em janeiro, a gente só começou a utilizar ela em abril. Atrasamos algumas inspeções que deveriam ser feitas da produção, tá? A gente recebeu um treinamento que não foi assim, totalmente eficaz, porque nós fizemos treinamento e ficamos mais uns 2 meses sem utilizar a máquina por causa desse problema. Então, o que aconteceu? A gente não tinha confiabilidade, não teve uma manutenção centrada na parte da confiabilidade de todo o meu processo, porque não teve comunicação direta com a equipe também de manutenção. Compramos uma máquina, a nossa linha não atendeu a nossa rede elétrica, tivemos que fazer mudanças em cima da hora e atrasou toda a produção. Então, é um caso aqui que eu quis exemplificar da parte de concepção, especificação com recebimento e montagem. E, né, de leva, atrasou a produção. Então, por isso que o ideal é ter envolvimento de todos, para centrar, né, essa minha manutenção. Porque se eu tenho todo um processo confiável, com nível de confiabilidade muito alto, a minha manutenção também vai melhorar bastante. Não vou ter as paradas inesperadas, quebras rotineiras, atraso de produção.
Tranquilo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Com só o início dessa aula de gestão de manutenção, tá? Para a gente ter noção de alguns conceitos básicos, tá? E conforme for postando outras aulas, a gente vai entrando em outros assuntos. Valeu, gente. Obrigado. Chegamos ao fim. Tchau, tchau.